Hoje, Sérgio Aveleda, nós vamos conversar sobre a crise do transporte público e a visita dos prefeitos ao governo federal. Como é que foi isso, Sérgio? Pois é, o transporte público, Sônia e Thaís, vive hoje a maior crise da sua história. É claro que a pandemia é o fator que agudizou essa crise, que levou ela para a situação gravíssima. Mas ela já vinha. E ela iria se agravando ao longo do tempo, porque nós temos um problema fundamental no financiamento do transporte público no Brasil. Em geral, quem paga pelo custo do serviço é o usuário. O custo do serviço é rateado entre os usuários. Quando a demanda oscila, falta dinheiro para pagar o serviço. Outros serviços essenciais do governo, do Estado, não funcionam assim. A saúde e a educação não é custeada pelos seus usuários. Os recursos públicos pagam. Esse modelo de financiamento adotado no Brasil, e que não é o de São Paulo, a prefeitura contribui, ele gera muitas crises e hoje gera um problema gravíssimo. A gente tem a Supervia do Rio de Janeiro em recuperação judicial, operadores de ônibus indo para a falência. Os prefeitos se reuniram e decidiram pedir ajuda para o governo federal. Eu acho que faz todo sentido. Em vários países do mundo, o governo federal apoia a mobilidade urbana porque ela é estratégica para todo o país, não só para as cidades. Mas o que eu vejo de positivo nessa iniciativa, Sônia, especialmente do prefeito de São Paulo e dos prefeitos da região metropolitana, é que pela primeira vez eu vejo os prefeitos tratando o problema na escala metropolitana. Porque o problema ele não é municipal, ele é metropolitano. E aí me dá uma esperança de que a gente veja, num curto prazo, o surgimento de uma autoridade metropolitana de transporte, uma entidade que vai gerenciar o sistema de transportes nas regiões metropolitanas. E essa conversa é, sim, essencial, na sua opinião, para que isso aconteça, ou é preciso outro tipo de ação para que isso avance? Essa conversa ela é essencial, porque depende da vontade política. Não tem uma lei que obrigue a formar uma autoridade metropolitana de transporte. As cidades mais modernas do mundo, Washington, Londres, Nova York, Paris, todas têm uma autoridade metropolitana. Imagina, Sônia, se o subprefeito da Lapa pudesse gerenciar o sistema de transporte da Lapa. E o de Pinheiros. Seria um caos, não seria? Seria. Amplia um pouquinho o foco. É assim que nós vivemos na região metropolitana. O prefeito de São Paulo decide o sistema aqui, o de Santo André ali, e ainda tem o Estado decidindo o intermunicipal. Eles não se conversam, não tem integração, não tem diminuição de custos, tem linhas sobrepostas, tudo ruim para o usuário, com muito mais custo. Se a gente avançar na agenda da autoridade metropolitana, a gente pode encontrar um caminho para resolver essa crise. O Cláudio Humberto vai falar antes, daí eu te faço essa pergunta. Cláudio, com você. Olá, bom dia, Aveleda, bem-vindo ao nosso programa. Certa vez, quando eu estive, eu fiquei muito impressionado quando estive a primeira vez em Copenhague, né, com a quantidade de bikes, de pessoas utilizando bicicletas nas ruas. E a solução parecia muito simples. Simplesmente eles reservam uma área das vias para ciclistas. E todo mundo respeita aquilo. Não tem ninguém ali que considere o ciclista um intruso, né? Nem o ciclista faz nenhum movimento que possa provocar um acidente. Enfim, todo mundo. Há uma convivência harmônica que me impressionou muito. Né? Me disseram, inclusive, lá naquela ocasião, que já 40% dos moradores de Copenhague se utilizavam de bikes enfim, na mobilidade urbana. E aí eu fico me perguntando assim, por que isso, porque assim, são obras ou providências, do ponto de vista de custos, né, muito baratas para serem feitas, né? E me intriga muito porque é que os gestores municipais não investem mais nisso. Eu tenho a minha convicção de que muitos deles não fazem porque, como é que é, né? Obra pública sempre dá uma beirada ali na corrupção. Obra barata, quem é que vai se interessar em obra barata? Não, acho que esse é um dos fatores, mas não quero discutir isso aqui agora. Mas certamente há você como especialista e que reflete permanentemente sobre o assunto e é usuário de bike, eu fico me perguntando se você não tem uma teoria sobre isso. Por que é que os gestores municipais no Brasil, estamos falando do Brasil somente, não fazem isso, né? Não tomam medidas concretas para... Eu tenho a impressão que muita gente gostaria de ter o prazer que você teve agora, que relator. Eu fiquei aqui com muita inveja, né? De andar ali meia hora de bicicleta na boa, uma coisa prazerosa, etc. E a custo baixíssimo, né? Eu queria que me desse você, qual é a dificuldade do gestor público de adotar providências para facilitação do transporte por bicicleta?
Bom dia, Cláudio. Muito obrigado. Sempre uma honra compartilhar com você a bancada aqui desse jornal. Cláudio, eu acho o seguinte. Primeiro que eu acho que está avançando. São Paulo já tem quase 700 quilômetros de ciclovias. Há 10 anos atrás tinha 5, 10, 15. Então, a gente está avançando. O Rio de Janeiro, que começou isto com o Alfredo Sirquis, na gestão do prefeito César Maia, enfim. Mas eu percebo em alguns prefeitos mesmo uma timidez. E eu não acho que seja exatamente a questão do custo da obra. É que ele tem medo da resistência da sociedade ao novo. Os prefeitos, às vezes, são muito conservadores e não querem criar marola. E colocar uma ciclovia, ela gera polêmica. São Paulo viveu essa polêmica. Hoje não gera mais, porque as pessoas já estão vendo o benefício. As pessoas dizem assim, as ciclovias estão vazias. Claro, quando você inaugura uma ciclovia, demora para atrair. Eu peguei engarrafamento de bicicleta na Avenida Faria Lima hoje. Eu pedalava lá sem ciclovia, não tinha ninguém, era eu e mais um ou outro. Hoje, engarrafamento e de trabalhadores. Trabalhadores que descem na estação Faria Lima, pegam uma bicicleta compartilhada e vão para os seus postos de trabalho de bicicleta. Na medida que vai ampliando a rede cicloviária, vai ampliando o número de ciclistas. Copenhague é a cidade mais ciclística do mundo. Você falou o número correto. 40% das viagens em Copenhague são feitas de bicicleta. Mas não era assim. Amsterdã também não era. Paris começou a ser agora na pandemia. Quem vai para Paris agora até reclama que tem muita bicicleta, porque a prefeita abriu espaço. O segredo é esse. Se eu pudesse falar para os prefeitos do Brasil, abram espaço para as bicicletas, que vocês vão rapidamente ver a cidade ser ocupada. As pessoas me dizem, mas no Brasil tem subida, na Holanda não tem. Mas vai ver o vento, o frio e a garoa em Amsterdã para ver se é fácil pedalar. E as pessoas pedalam. É só dar infraestrutura e vai mudando a cultura. Há 10 anos atrás, se vocês me dizem aqui, 12 anos atrás que eu viria para cá de bicicleta, eu diria que vocês ficaram loucos. Eu não andava de bicicleta. Comecei a andar, hoje eu faço praticamente tudo de bicicleta. E assim é com as pessoas, né? Então o Cláudio tem razão, tem que ampliar a infraestrutura que vai aumentar pessoas pedalando. Essa é uma discussão que aconteceu na COP26. Aliás, é a primeira vez que eu estou te vendo aqui pessoalmente depois da COP26, que você acompanhou muito, né? E você acha que isso vai ampliar para o mundo? É um dos legados que essa COP deixa? Olha, eu acho que vai ampliar. É irreversível a adoção da bicicleta como um modo de transporte nas grandes cidades do mundo. A gente vê Bogotá, as cidades da Europa, aqui na América do Sul, Buenos Aires está construindo ciclovia adoidado, São Paulo, Campinas, eu tive ontem lá, a Secretaria de Transportes animadíssima para fazer ciclovia, já estão fazendo, elas estão inaugurando, todo mês inaugura uma ciclovia. E se você tentar comprar uma bicicleta hoje, você não consegue, porque acabou. As pessoas todas foram para a bicicleta durante a pandemia, porque era o jeito de a gente se locomover de uma maneira segura. E como o Cláudio falou, quem experimenta não volta, porque é muito agradável. Melhora o humor das pessoas. Tem pesquisa que mostra isso. As pessoas vão trabalhar mais bem-humoradas se elas vão de bicicleta. Imagina. Eu te falei que eu tenho medo de andar em São Paulo. Mas o medo, Sônia, faz todo sentido. A gente tem que ter um certo medo. O medo nos protege. Agora, tem técnica. Eu não recomendo ninguém pegar sua bicicleta e sair no trânsito. Na ciclovia, sim, qualquer um pode fazer. Mas você não consegue chegar de ciclovia em 100% dos lugares. Tem técnica. Tem uma ONG aqui em São Paulo, no mundo todo, a Bike Anjos, que ela, de graça, ela faz por uma semana, ela te pega na sua casa, depois volta com você do trabalho, um ciclista, te ensinando. Eu fiz isso. Eu fiz por 10 dias Bike Anjo, com 2 ciclistas amicíssimos meus. E então eu sempre me disponho a ajudar. Se você quiser, eu vou pedalar com você e te mostrar as técnicas. Tem técnica. Eu quero. Né? Agora, deixa eu colocar um outro elemento aqui na conversa, Veleda, porque é claro que a gente tem visto o crescimento do transporte por bicicletas. Ele me parece que ainda está restrito a uma camada que tem a possibilidade de optar por outros transportes se quiser. Ao mesmo tempo, principalmente agora durante a pandemia, nós vimos um crescimento exponencial do número de motociclistas e também de ciclistas usando esses 2 meios para entregas e com muitos acidentes. Em termos de melhor prática, pensando na condição de transporte, mobilidade, a gente está falando aqui de Smart Cities. Qual é a solução que existe? Olha, a solução para a segurança do motociclista, uma solução, uma bala de prata, ela não existe. Dizer assim, faça isso que nós não vamos ter mais morte com o motociclista. Nós precisamos atuar com uma metodologia chamada de visão zero, uma metodologia criada na Suécia, que é, primeiro, entender que o desenho das ruas tem que tornar as ruas seguras. Uma das medidas, por exemplo, que São Paulo já adotou é acalmar as vias, fazer com que as pessoas andem mais devagar, especialmente nas vias de bairro, nas avenidas que cruzam os bairros. Segundo, nós precisamos melhorar a habilitação. Obter uma carteira de habilitação deve ter mais rigor. Eu defendo, inclusive, Sônia e Thaís, que, por exemplo, se eu quiser tirar a carteira de motorista de carro, eu devo andar 2 horas com o instrutor como pedestre. Claro. E se eu souber andar de bicicleta, 1 hora andando de bicicleta com um instrutor para ele ver
o que um carro pode causar para um pedestre e para um ciclista. No caso do motociclista, nós precisamos aumentar os requisitos. Mas, nesta questão da regulação da entrega de cargas, nós precisamos adotar tecnologia para ajudar. Por exemplo, nós poderíamos ter um algoritmo nesses aplicativos dos entregadores que detectassem aceleração, frenagem, conduzir na contramão. Isso é bacana. E tudo isto poderia premiar o motociclista seguro e ajudar a CET, as autoridades, a adotarem políticas pontuais. Nesse lugar aqui tem muita gente descendo na contramão. Por que será? Porque aqui está ruim no bairro a circulação, vamos redesenhar, tá entendendo? Mas, Sérgio, e aí os patinetes? Os patinetes eram... Mas eles têm que obedecer a mesma regra da bike. Da bicicleta, sim. Eu não vejo isso acontecer. Passa pela calçada. Próprios ciclistas, muitos ciclistas, por exemplo, não respeitam os pedestres, né? O pedestre é o sujeito que mais sofre, porque ele está na base da pirâmide, todo mundo acaba exercendo um certo poder. Nós precisaríamos ter uma medida de fiscalização de trânsito também sobre esta mobilidade. Hoje, por exemplo, vindo para cá, motos invadem as ciclovias, carro às vezes para. Precisaria ter uma cultura maior de fiscalização, de controle desses espaços. Mas o motociclista, eu acho que a tecnologia pode nos ajudar. Um aplicativo dessa natureza que controle a aceleração, frenagem, velocidade máxima e mão de direção. Eu vou perguntar para o Cláudio. Cláudio, Brasília ainda quando coloca a mãozinha, dá para atravessar a rua? Respeitam, como sim, na época que eu até morei? Hoje, quer dizer, aqui e acolá você vê gente que nitidamente acabou de chegar na cidade que cometem 2 pecados mortais aqui em Brasília. Um é usar a buzina. Nós não buzinamos, nós não usamos que buzina. Inveja. E a segunda coisa exatamente é o respeito à faixa de pedestre. É algo que foi introduzido aqui, nós nos orgulhamos muito disso e até hoje, inclusive, nós repreendemos quem não já vi gente ir atrás do outro, olha, você tem que parar na faixa e tal. Ótimo. Né? Então, assim essa é uma coisa que em Brasília nós procuramos preservar. Agora, o que a gente percebe aqui em Brasília enfim, no Brasil todo, é uma falta de consciência sobre o direito do ciclista de andar, inclusive, no leito da rua, na faixa de veículos, né? Porque bicicleta é um veículo e, como tal, tem o direito de andar ali. Muita gente considera o ciclista um intruso, né? Eu já vi muita gente fazer isso, né? De gritar para ciclista, porque ele tá ali no cantinho, né? Espremido, coitado, ali no cantinho da faixa de rolamento do trânsito, de carro, né? Eu acho até que é uma temeridade fazer isso, mas ele tem o direito de fazer isso. Ele está ali porque tem esse direito. E as pessoas se comportam como se ele, na verdade, estivesse atrapalhando o trânsito, digamos assim. Eu acho que falta também uma ação do poder público no sentido de conscientizar as pessoas, de divulgar, difundir essa regra que está no Código de Trânsito Brasileiro, que permite ao ciclista, dá direito ao ciclista de andar onde achar que deve, e respeitando, é claro, as leis de trânsito. Bem, queria aproveitar o Sérgio Aveleda aqui, viu, Cláudio, para colocar, para a gente fechar a nossa conversa com ele, o assunto do momento em relação ao transporte público, que é essa romaria de prefeitos rumo ao governo federal. Os prefeitos estão pedindo ajuda porque sentem uma pressão gigantesca do custo do diesel nas tarifas de ônibus e claro que ninguém quer aumentar a tarifa de ônibus nesse momento. Primeiro, porque a situação é delicada e segundo, porque todo prefeito, tenho certeza, lembra do que aconteceu lá atrás com os 20 centavos. Isso aí acabou virando um barril de pólvora. Do ponto de vista de cidades inteligentes, Sérgio Aveleda, essa equação entre subsídio e tarifa de transporte público, o que você pode contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Nós precisamos de novas fontes de financiamento do transporte público. Isso eu volto a dizer, se você pegar educação, saúde e transporte, são 3 serviços que estão no mesmo nível da Constituição. Serviços públicos e é um direito do cidadão. Na saúde e na educação, nós temos uma coordenação federativa. Tem o SUS, que a União tem o seu papel, transfere recursos, os estados têm seu papel, os municípios têm seu papel. A educação é igual, a União traz diretrizes, o estado fica com o ensino de determinada característica, o município com outro e eles repartem os recursos. Na mobilidade urbana não é assim, apesar de ser um direito de todo cidadão, cada cidade se vira como pode. E, normalmente, as cidades rateiam os custos entre os usuários, que deveriam receber subsídios, porque a pessoa que decide de transporte público ela está beneficiando não a si própria, ela está beneficiando a todos nós. Ela reduz poluição, ela reduz risco de acidente. Então, faz sentido que o governo subsidie parte do transporte. E faz todo sentido que o governo federal assuma um papel não só de transferência de recursos, mas de coordenação. A gente deveria ter um SUS da mobilidade.
um sistema unificado em que nós tivéssemos estándares, padrões e colaboração entre os entes federativos, União, Estados e municípios, com recursos e também com apoio institucional, apoiando o serviço de mobilidade urbana. Mas, Aveleda, o subsídio já existe, né? Eu tenho a impressão que falta organizar a bagunça, né? Falta, inclusive, essa consciência do cidadão de que, por exemplo, aqui em Brasília, o usuário de transporte coletivo paga na tarifa o equivalente a 1/4 do seu custo, né? 3/4 do custo da tarifa é pago pelo contribuinte, pelo cidadão, porque paga impostos, né? Eu acho que falta essa consciência também. E organizar isso, né? Aqui no Distrito Federal, que é uma pequena unidade da federação, o custo com transporte coletivo é de quase 1 bilhão por ano em subsídio. É muito dinheiro, né? É dinheiro tirado de outras áreas também, ou que poderiam ser utilizados em outras áreas se houvesse uma participação efetiva da União, né, no rateio desse custo. Você tem toda a razão. Perfeito, Cláudio. É que Brasília, São Paulo são exceções no Brasil. Poucas outras cidades pagam subsídio. O Rio, por exemplo, não paga nada. E aí entra numa crise brutal. Se você pegar São Paulo e Distrito Federal, eles passaram bem pela crise da pandemia no transporte público. Esse modelo é um modelo que precisa ser aprimorado. E eu concordo com você. Precisa ter mais transparência, precisa ter governança nas empresas de ônibus, para que a gente saiba onde estão sendo alocados esses recursos, quanto é o lucro. Isso tudo precisa mudar no setor. Não é só vir mais dinheiro do setor público. Olha, o Sérgio Aveleda é nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Tem todos os dias no Jornal Gente o quadro Smart Cities e hoje veio ao nosso estúdio para falar com um pouco mais de calma a respeito desses assuntos. O Grupo Bandeirantes, que tem colocado esse planejamento de municípios em pauta, Sérgio, com o Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa da Band de quantificar e premiar boas iniciativas de gestão nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Transporte está dentro disso. Existem todos os outros itens que também são quantificados pelo Instituto Áquila. A gente teve a premiação na semana passada e nós aqui na Rádio Bandeirantes seguimos com essa discussão das Smart Cities, principalmente na área da mobilidade urbana. Então você volta amanhã aqui com o quadro, viu, Aveleda? Perfeito. Obrigada por ter vindo. Bom dia a todos os ouvintes e bom dia a vocês. Muito obrigado, viu? Um abraço, Cláudio. Abraço.